Olá, muito boa tarde a todos e a todas que nos dão a honra de sua presença aqui na plataforma High Design Experience. Quem está chegando aqui pela primeira vez, a High Design Experience é a versão 100% digital de um evento que nós realizamos desde 2016, chamado High Design Home and Office Expo. Era uma feira até 2019, e nesse ano, em detrimento de toda essa questão sanitária de pandemia, né, a decisão foi que nós não deixássemos de fazer uma edição, né, mas que essa edição seria totalmente digital, e o nome dela é High Design Experience. Como vocês já devem ter visto, né, é uma plataforma muito robusta, com muitas funcionalidades. No canto esquerdo da tela de vocês têm um menu de navegação com uma série de funcionalidades. Vocês têm a programação, que nós teremos tanto do preview, que é o caso de hoje, quanto das imersões que são na semana que vem. Então, essa é o quinto preview, né, que são atividades que nós fazemos nos últimos 20 dias, para preparar para o que realmente na semana que vem nós teremos aqui dentro da plataforma, que são 5 trilhas de conteúdo super robustas, né? Uma delas é justamente que estamos aqui, que é a trilha de escritórios e locais de trabalho. Então, aí no menu esquerdo, vocês então têm a programação, vocês têm Marketplace, que é um ambiente em que as marcas patrocinadoras expõem seus produtos, expõem suas histórias institucionais, vocês podem fazer orçamento de produtos, né? Existem espaços de chat, existem espaços de filmes on demand, enfim, eu convido a todos, né, mais do que estarem aqui conosco nas palestras propriamente ditas, como a de hoje, mas que também explorem, porque a plataforma é muito rica e tem muita informação relevante. Então, como eu mencionei, nós temos 5 trilhas de conteúdo, né? Aqui nós trataremos hoje, o preview de hoje é sobre a trilha locais de trabalho e escritórios, que tem a curadoria da Cornet Global, capítulo brasileiro, Cornet Global Brasil, que é o curador dessa trilha, tanto do preview de hoje quanto da imersão da semana que vem. E nós temos, para cada trilha dessa, um conjunto de marcas apoiadoras, né? Para esse conteúdo, nós temos como apresentador da trilha a Pormad Portas, temos o patrocínio da Atier Von Hart e da CBRE, e temos o apoio da Starbucks at Home. E aí eu pediria já, por gentileza, pessoal da técnica, que entrasse com o primeiro filme dos nossos patrocinadores. Como vocês podem ver, a Pormad é uma potência, é o líder nacional na fabricação de portas, e nos últimos anos é um expositor da High Design desde a primeira edição, está conosco em todas as edições, a família Zini, a Beatriz, a Vanessa, a equipe, obrigado, né, por estar com a gente, acreditar nesse projeto e agora também nesse formato digital. Eles produzem mais de 100 mil portas por mês, é realmente uma potência empresarial, eleita por anos consecutivos como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Enfim, é um orgulho tê-los com a gente, né? E, bom, para que a gente possa entregar realmente um conteúdo qualificado na High Design Experience, cada trilha de conteúdo tem um curador, né? E o nosso curador, como eu já falei anteriormente aqui dos escritórios locais de trabalho, é a Cornet Global, capítulo brasileiro. Passa o filme aqui da Cornet para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa potência internacional de escritórios locais de trabalho. Cornet Brasil.
E para contar para a gente um pouquinho mais, né, sobre a Cornet Brasil, uma entidade que eu tive a honra de conhecer há 2 anos atrás, quando começamos um trabalho junto ainda nas edições presenciais da High Design, né, e me surpreendeu, né, o Core, né, que é o Corporate Real Estate, uma disciplina super especializada, né, que integra aí profissionais, integra empresas, tanto de fornecimento de produtos quanto de serviços, enfim, é uma potência global, né? Conta pra gente, Gabriela Marques, a vice-presidente aqui do capítulo brasileiro. É verdade que os escritórios vão acabar, Gabriela? É verdade que daqui para frente todo mundo vai trabalhar em casa e não tem mais escritório? Ou como é que vai ficar? Como é que esse pessoal de vocês, que é super especialista, está tratando esse assunto? Obrigado, Gabriela. Gabi. Muito bom, Lauro. Olha, essa é a pergunta da pandemia, hein? É a pergunta que a gente mais ouviu nos últimos meses. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Como o Lauro já adiantou, é o terceiro ano que a gente consolida essa parceria da Cornet Global com a High Design. Eu estou muito feliz de falar que pessoalmente pude escolher cada um dos palestrantes que já passaram e que vão passar por aqui para falar especificamente do mercado imobiliário corporativo. Isso é muito gostoso, porque acaba conectando com tantas outras áreas. A gente fala de arquitetura, a gente fala de design, mas a gente também fala do mercado imobiliário, a transação, a gente fala da ocupação desses espaços e dos comportamentos. Então, por isso que essa pergunta é tão pertinente, né? Será que os escritórios vão deixar de existir? Eu vou deixar vocês mais curiosos ainda, porque eu não vou responder isso agora, porque a gente tem uma trilha de conteúdos bem preparada para responder essa pergunta. Então, hoje eu sou muito feliz de dizer para vocês aqui que estou com amigos, mais do que ótimos profissionais do segmento, eu estou com amigos para bater um papo e a gente discutir um pouquinho dos assuntos que permeiam esse nosso mundo do corporate real estate. Então, muito bom. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Bom, vamos lá. Eu já estou no meu tempo, já posso anunciar aqui quem está com a gente hoje. Ainda faço uma surpresinha. Acho que deu meu tempo. Vamos lá. Hoje eu estou aqui com, como eu falei, como eu já adiantei, são 3 amigos bem especiais. O primeiro deles é o Clóvis Porto, que é de uma empresa que todo mundo conhece, todo mundo tem algum tipo de conexão. O mercado de saúde é um mercado que se destacou muito nos últimos anos. Cada vez mais a gente se preocupa em entender como é que a nossa família e os profissionais também no mundo corporativo acabam aderindo aos planos de saúde, a todos os serviços que o mercado disponibiliza. E foi por isso que eu escolhi hoje o Clóvis Porto, porque ele é um profissional que pode falar um pouquinho para a gente sobre como é essa gestão de multi-espaços, essa gestão de multi-projetos. Então, eu vou pedir para o pessoal da técnica abrir aqui. A gente já tem o spoiler de todos os nossos convidados de hoje. Vocês estão vendo aqui o Clóvis comigo, a Alessandra, o Luiz. Dá um tchauzinho para o pessoal aí, que daqui a pouco a gente vai falar com todo mundo. Mas nesse primeiro momento, nosso primeiro painel vai ser com o Clóvis. E o tema e o título que a gente escolheu é exatamente esse: Melhores práticas na gestão de multiprojetos. Clóvis, tudo bem contigo? Como é que você está? Olá, Gabi. Olá a todos. Bom, primeiramente, gostaria de dar boa noite aí a todos. Obrigado pela Cornet, pelo time da High Design, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse tema super bacana. Muito bom, muito bom. Eu vi que você está trabalhando ainda, né? Você está em uma das unidades do Fleury hoje. Onde é que você está? Hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro. Essa semana eu estou visitando as nossas unidades aqui dessa regional e estou fazendo a reunião aqui da nossa sede. Muito bom, muito bom. Pessoal, vamos lá. Esse tema que a gente escolheu para o bate-papo com o Clóvis é sobre a gestão de multiprojetos. Uma coisa que é muito legal no High Design é que a gente sempre acaba conectando muitos arquitetos e muitos profissionais de design que já estão acostumados com os projetos residenciais, com os projetos de varejo, de retail, como vocês viram nos outros painéis, né, e nos outros previews. E hoje a gente está aqui para falar especificamente sobre os projetos corporativos. Então, Clóvis, qual que é a quantidade de imóveis e de localidades que vocês têm hoje aqui no Brasil com a Fleury? Bom, vamos lá. Hoje nós temos 260 sites em 8 estados, né? A última aquisição que nós fizemos no ano passado
nos levou aí para o Maranhão, São Luís do Maranhão, acho que é a regional mais distante que nós temos da nossa sede em São Paulo. E esses 260 sites, eles se dividem em diversas disciplinas, né? Nós temos laboratório, nós temos unidade hospitalar, nós temos unidades que processam os exames dentro dos grandes hospitais, como, por exemplo, o Sírio-Libanês e outros mais de 30 hospitais. Nós temos corporativos pelo Brasil inteiro. Aqui, nesse momento, eu estou em uma das sedes corporativas no Rio de Janeiro. E temos também as nossas unidades de atendimento direto ao público, né, com portas para a rua, né, onde nós desenvolvemos aí os nossos exames, né, e toda a medicina diagnóstica. Ou seja, acaba sendo uma variedade, inclusive, de estilos, né, Clóvis? Porque é muito diferente você trabalhar o espaço corporativo de trabalhar uma área de saúde ou um espaço de atendimento ao público, né? Para explicar um pouquinho para o pessoal que está conectado aqui com a gente, que não é especificamente do mercado corporativo, explica para eles um pouco como é que funciona essa questão da equipe, né? A gente não teve muito tempo para explicar, mas o corporate real estate acaba sendo essa parte de gestão imobiliária para o que é corporativo, e existem tantos outros times que acabam ou auxiliando ou fazendo parte desse guarda-chuva do corporate real estate. Aí você tem bastante coisa, né, Clóvis? Conta um pouquinho como que é essa formação do seu time, essas especialidades que você tem aí dentro dessa caixinha. Legal. Bom, como você bem colocou, né, eu acho que a gente separa em dois grandes blocos, né? Um bloco que a gente chama no mercado de real estate, que está toda a parte imobiliária, né, gestão imobiliária. Aqui no Fleury, dentro dessa caixinha também temos a área de assuntos regulatórios, né? Expansão, projetos, obras. Então, é um pedaço mais voltado a, digamos assim, a administração predial, né? Gestão de projetos e expansão. E tem um outro lado, né, que é o que a gente chama de operações, que é o facilities, né? E o facilities no mercado, ele tem uma tradução ampla, né, de assuntos que podem estar ou não conectados ao facility management, né? E aqui no Fleury a gente tem ambas as áreas conectadas numa mesma diretoria, né? O que, no meu ponto de vista, faz todo sentido, porque gera uma enorme sinergia e integração, né? Um dos problemas que eu tinha no passado, quando essas áreas eram distintas e geridas por diretorias também distintas, é que, por exemplo, o time de real estate tinha foco em construir um projeto, fazer a obra e fazer a entrega. Mas eles não tinham compromisso, por exemplo, de manter aquilo que eles fizeram, aquilo que eles projetaram e aquilo que foi construído. E a gente tinha aquele problema, né, que o Facilities acabava herdando, né, muitos vícios, né, muitas patologias, não só da construção, mas principalmente do projeto, né, porque a gente perdia, por mais que nós somos parceiros, né, e somos áreas pares, quando não está debaixo do mesmo guarda-chuva, cada área tem as suas metas distintas, cada área acaba atuando de uma maneira mais focada nos seus entregáveis, né? E de fato a gente perdia muita conexão, né? Então, unidades, por exemplo, sem estacionamento, né? Por exemplo, não tem um estacionamento num raio de 200 metros, como é que eu vou fazer, né? Para acolher meu cliente, meu paciente, né? Ou, porventura, um projeto com falhas que podem gerar retrabalhos ou excesso de manutenção e automaticamente custo, né? Então, eu acho que conectar todas essas disciplinas numa diretoria só ajudou muito a garantir essa conexão, essa sinergia, essa integração e, obviamente, buscar aí o que a gente tanto fala no real estate, que é o life cycle cost, né? Olhar os projetos não só como CAPEX, mas CAPEX e OPEX ao longo de 10 anos e aí tomar a melhor decisão para a companhia, né? Não, fantástico. E acho que você já colocou um ponto muito interessante para a gente abordar aqui, Clóvis. Você usou uma palavra muito pertinente aí, que é a questão da patologia, né? Que às vezes o time que vai fazer a operação desses espaços acaba tendo que lidar com o que foi idealizado pelo arquiteto lá atrás.
Então, o interessante desse trabalho, e aí entrando especificamente nesse tema de melhores práticas, quando a gente fala de gestão de multiprojetos, ele se conecta muito com essa questão da patologia do projeto. Porque o que acontece? A marca ela tem a sua definição, muitas vezes a cultura da empresa precisa ser passada através daquele ambiente de trabalho, e profissionais como o Clovis são responsáveis por fazer esse link entre o projeto artístico, o projeto ideal do arquiteto, o design, a arte que foi traduzida em um projeto, na real operação. Isso não é para uma localidade só, né, Clóvis? A gente precisa acabar fazendo isso para localidades tão diferentes, você bem mencionou aí a quantidade absurda de sites que vocês têm hoje no grupo Fleury, e eu imagino que você acaba encontrando culturas muito diferentes também em cada uma dessas localidades, né? Conta pra gente um pouquinho como é de sendo ao mesmo tempo em culturas tão diferentes. Legal. Vou dar uma passada aqui, geral, nos temas que você mencionou, né? Bom, acho que o primeiro grande desafio que a gente tem aqui, né, é que o nosso portfólio de projetos, né, ele é muito diverso. Então, hoje a gente faz aqui projetos de 5 metros quadrados a 40 mil metros quadrados, né? Esse é o meu portfólio. Nós temos em torno de 180 projetos no pipeline de entrega dos próximos 12 meses, que compõem toda essa variedade, né? E não só de porte dos projetos, né, mas também de tipos de projetos. Nós temos reformas, nós temos expansão de serviço, nós temos novas unidades, nós temos manutenção dos sites, que também gera grande necessidade de projetos, né? End of life de equipamentos, de infraestrutura, e também temos a diversidade dos negócios, né? Como eu mencionei, eu faço laboratório dentro de hospital, tenho que montar um hospital, preciso fazer medicina diagnóstica com centro de imagem, né, que os mais conhecidos aí, ressonância e tomografia, que são equipamentos super complexos de se instalar e se manter. Aí temos também o corporativo, né, eu costumo dizer aqui no Fleury, né, para a minha equipe, que um paciente, né, ele tem um ciclo de visita nas minhas unidades de mais ou menos 2 ou 3 vezes por ano. Isso considerando uma pessoa saudável, né? E no corporativo, o meu cliente, ele me avalia a cada minuto, né? Então, por exemplo, se o meu cliente vai ao banheiro, escovar os dentes e a lâmpada está queimada, à tarde ele vai voltar lá, provavelmente, a lâmpada continua queimada e ele vai achar um absurdo, porque em 3 horas ninguém resolveu o problema, né? E aí muitas vezes a gente fala sobre SLA, né? Bom, SLA é algo bastante questionável, né? Porque 3 dias ou 3 horas pode fazer uma enorme diferença dependendo da frequência com que o seu cliente visita os nossos ambientes, né? Mas você mencionou também um ponto super importante, né? Que é a diversidade entre regiões, né? Nós fechamos com a última aquisição mais de 30 aquisições nos últimos 12 anos. Cada aquisição traz conosco um legado importante, tanto cultural quanto de arquitetura propriamente dito, né? Eu estive há 2 semanas no Maranhão, e as unidades são muito diferentes, né, das nossas unidades aqui em São Paulo. E a gente precisa aprender com isso, né? Precisa conseguir retroalimentar o nosso book, trazendo experiências boas, né, que a gente adquire dessas empresas que a gente compra, né? E muitas vezes reaplicar esses conhecimentos nas nossas unidades atuais, né? E aí, junto com isso, Gabi, vem custo, né? Cada marca, né, tem o seu custo operacional, tem a sua margem operacional, né, financeira, e aí a gente pode colocar um pouco mais de requinte, né, no projeto de arquitetura, um pouco menos de requinte, né? Então, de fato ali o que você bem mencionou, né? É multiprojetos mesmo, né? Com todas as letras, né? Não, e isso é muito legal, né? Quando a gente começa, você citou bem o aprender, né, com localidades novas, às vezes com uma cultura diferente. Essa acho que é a parte mais divertida do multiprojetos, né? De um portfólio grande. Você consegue ter um benchmark interessante onde você aproveita o que é muito bom e, querendo ou não, você tem esse espaço para fazer adaptações e coisas que não estavam funcionando e você acabou
visualizando de outra maneira em outra região, né? Além desse benchmark, que imagino que deve ser riquíssimo com essa quantidade toda de unidades que vocês têm, o que você diria que assim é bacana em termos da arquitetura? Como eu sei que tem muitos arquitetos que participam aqui do High Design e que nos prestigiaram bastante nos outros anos no evento presencial, fala para a gente um pouquinho de como é que é esse dia a dia de lidar com os arquitetos. E uma pessoa idealizou esse projeto que acaba levando muito em consideração a questão estética, né? Essa percepção que você falou, achei muito interessante, que o cliente de alguns produtos, ele acaba passando 3 vezes pelo seu produto, mas o cliente do corporativo está todo dia, todo minuto te cobrando. Como que é esse seu trabalho da gestão com o arquiteto ou com os profissionais, né, que geralmente são terceirizados, que executam esses projetos, executam essas obras, Clóvis? Como que é gerir esse portfólio todo? Porque daí que eu brinco com o pessoal, aí que é heavy metal, né? É bem por aí, viu? Mas vamos tentar explicar aqui da seguinte forma, né? O Grupo Fleury hoje ele tem algumas linhas de negócio, né? Eu vou explicar duas delas que eu acho que dá para dar um pano de fundo bacana para o que a gente vai falar aqui, né? A marca Fleury, né, que ela está presente essencialmente aqui em São Paulo, ela atende um público premium, né? De A a AAA, né? E a marca A Mais Medicina Diagnóstica, ela atende um público intermediário alto, né? E classes B e A. Só nessas duas marcas, né, sem falar as aquisições, que daí a gente consegue chegar até o público classe C, a gente já tem uma grande diferenciação aqui de book de marca, né? Então, como eu mencionei, cada linha de negócio ela tem uma margem operacional. Então, a marca Fleury hoje, a gente consegue, por exemplo, trabalhar uma arquitetura mais requintada, né? Inclusive, dando um spoiler aqui, né? Vem novidade por aí, né? Acho que para quem acompanha um pouco a nossa empresa, a gente lançou aí uma missão nova, né, que é a gente cuida, você confia, e junto com essa missão nova que nós criamos, vem uma arquitetura nova, né, no sentido do acolhimento através da infraestrutura, né, porque eu acho que quem conhece a marca Fleury sabe o quanto que nós temos aí de reputação nessa parte de excelência, de acolhimento, de qualidade, né? Em tudo aquilo que a gente faz, está dentro do nosso DNA, está dentro dos nossos valores, né? Mas a nossa infraestrutura, né? Ela vai ser muito melhorada, né? A partir desse projeto que eu estou conduzindo com a minha equipe, que a gente deve inaugurar a primeira unidade já nesse novo conceito de arquitetura a partir de janeiro de 2021, que vai trazer, através da infraestrutura, um espaço muito mais acolhedor, né, muito mais funcional para o nosso cliente, né? Só que isso eu consigo fazer, por exemplo, na marca Fleury, né? Quando a gente vai para a marca Mais, por exemplo, nós temos que ter uma solução mais simplificada, né? Não é que não vai ter o mesmo acolhimento através das pessoas que vão te atender na unidade. Isso vai ser da mesma maneira, só que a infraestrutura ela precisa ser mais simples, porque ela tem que ter um custo por metro quadrado bem inferior, de acordo com aquilo que a marca, né, que a margem da marca consegue financiar, né? Então a nossa dificuldade hoje, dificuldade não, a gente já evoluiu muito com os nossos parceiros aqui, temos excelentes parceiros de arquitetura trabalhando com a gente, alguns há muitos anos, outros mais recentes, né? Mas a gente levar para eles essa diferenciação, né? Porque quando os profissionais chegam aqui, eles pensam que tudo é Fleury, né? Não, vamos fazer uma arquitetura maravilhosa aqui, calma, né? Nós temos 3 diferentes linhas de negócio com custos muito diferentes, né? E isso precisa ser ajustado no projeto, né? De maneira que a gente consiga equilibrar os custos de implantação com aquilo que a gente busca para o nosso cliente, né? E isso que é interessante, porque às vezes o simples fato de você trabalhar com outro perfil de material, de acabamentos, ou mobiliário, que pode ser tão interessante quanto, mas é um mobiliário que tem um custo um pouco inferior, isso tudo acaba traduzindo num projeto que fala muito mais a língua de uma segunda marca, por exemplo, né? Então,
quando você é o gestor desse guarda-chuva, você tem que estar atento a essas nuances, inclusive em traduzir isso para os arquitetos, né, Clóvis? E aí como eu tenho os dois chapéus aqui, né, do Facilities e do Real Estate, né, esse é o desafio, né? A gente faz um projeto requintado e aí a gente fica pensando, né? Mas calma aí, como é que eu vou cuidar, né, dessa biofilia toda? Vou ter que ter um jardineiro dentro da unidade, porque o jardineiro tem custo, né? E a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio, né? Que eu mencionei no início, que a gente vem buscando forte isso aqui no Grupo Fleury, que é o Life Cycle Cost, né? A gente precisa olhar o projeto sobre o olhar da operação e não só sobre o olhar da implantação do projeto. Porque o projeto pode ficar lindo e maravilhoso, mas se ele não for sustentável no tempo, ele se perde e fica horrível. Exato. E tenho certeza que o pessoal... Capriche, né? Eu tenho certeza que o pessoal do varejo, que está fazendo os outros grupos de imersão aqui no High Design, também acabam falando desse desafio que a gente tem em comum, né, com o mercado corporativo, que não é simplesmente entregar um espaço muito legal, que pode entrar num catálogo bonito ou vai virar capa de revista. Precisa ser um espaço vivo, é um espaço que vai ser operado, que tem que ter esse ciclo de vida, como você bem lembrou, bem mencionou algumas vezes. E aí, de novo, eu vou passar a bola para você como o gestor desse guarda-chuva. Você citou uma coisa muito interessante, que é uma tendência, que é a biofilia, né, que cada vez mais os arquitetos querem incorporar nos projetos para dar essa sensação de acolhimento, ou seja, casa muito com a proposta da marca de vocês também, né, de acolher as pessoas todas que permeiam a marca. Mas, além da biofilia, o que mais que você tem visto de tendência aí nos projetos que vocês têm feito no Grupo Fleury? Quando você fala de acolhimento, tem alguma dica, algum spoiler legal em relação a mobiliário? Alguma coisa muito fora da caixa que vocês já estão fazendo nos novos projetos? Eu quero arrancar as dicas aqui, Clóvis. Vamos lá, né? Quando a gente menciona, né? Mencionei a biofilia, né? E não é que a gente... Não é não fazer. A gente tem que fazer, mas tem que buscar a melhor solução para aquilo que a gente busca para o nosso paciente, né? Então, tem formas de fazer ter o mesmo impacto, né, para o nosso paciente, de uma maneira que você consiga tornar isso sustentável ao longo do tempo, né? Deixa eu mencionar um pouquinho aqui, Gabi, sobre um projeto super bacana que a gente está fazendo, que é a nossa nova sede, né, que a gente inaugura em 2022. A nossa nova sede, diferente, acho que, da maioria das sedes corporativas que a gente vê no mercado, ela não é simplesmente um escritório, ela é metade laboratório, né, que é a nossa fábrica de produção de exames, e metade escritório, né? E esse nosso novo prédio, ele foi concebido, né, para ser laboratório em 100% do espaço em 20 anos, né? Então, imagina para nós a importância, né, de quando a gente desenvolve este projeto, que leva mais de 1 ano e meio, só de projeto, propriamente dito, pensar em cada detalhe. Não, calma aí, mas quando o laboratório crescer, para onde ele vai crescer primeiro, né? E qual é a área que eu tenho que sacar daqui primeiro? 20 anos, né? Ele tem que durar 20 anos, pelo menos. Uau! E aí toda a construção ela é pensada dessa forma, né? Então o prédio ele tem 12 andares, mas se fosse um prédio residencial ele teria 24, porque ele tem pé direito duplo no prédio inteiro. Porque eu preciso fazer instalações para um laboratório, né, no futuro. Então, assim, esses são os grandes desafios, né, do dia de hoje. A tecnologia, né, a inovação chegando forte, e aí aqueles guichês de atendimento comuns em áreas de saúde, em unidades de exames, estão sendo substituídos por computadores, por iPads desse tamaninho, que a pessoa chega e faz seu auto-check-in. Então, assim, a gente tem que ter cada vez mais flexibilidade nos nossos ambientes para que a gente possa fazer esses ajustes muito rápido e sem ter que quebrar a unidade inteira, né? Propriamente dito, e criar um grande impacto para o paciente e custo, né? Acho que esse é o principal desafio nos dias de hoje, né? Muito legal, Clóvis. E sem combinar o jogo contigo, porque eu falei, vamos deixar esse bate-papo o mais natural possível, você encerrou com a palavra-chave
que é a palavra-chave, inclusive, que vai dar dica para os nossos próximos palestrantes. Eu só vou pedir para você dar um tchau para a galera e, claro, reforçar o convite, né, Clóvis? Que dia 12 a gente está aqui de volta. Legal. Bom, mais uma vez, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Tive o prazer de poder ir presencialmente no evento do ano passado, né? Tenho certeza que o fato de ser aqui online não vai prejudicar o conteúdo, né? E desejar grande sucesso aí para todo mundo da High Design nesse evento diferenciado aí. Obrigado, viu, Gabi? Maravilha. Um grande beijo, Clóvis. Obrigada. Obrigada pela sua participação. Galera, bom, a palavrinha-chave que o Clóvis usou é flexibilidade. Então já vai ficar a dica para o nosso próximo painel. Bom, mas eu vou chamar o Lauro aqui agora. Você está aí, Lauro? Clóvis, eu sou cliente de vocês, né? E quero te dizer que vocês mudaram, né? Dando uma visão de cliente aqui, não de profissional, né? A percepção que a gente tem, né? De frequentar um laboratório, um local de exames, realmente é impressionante como a arquitetura de vocês, o design no sentido não o design da peça, né? Mas o design no sentido de um processo de solução, com forma e função, realmente vocês mudaram e a gente percebe muito presente, né? A arquitetura, o design, a decoração, criando uma jornada aí para o cliente, para o usuário, que nos deixa muito tranquilos, né? O que era um sinônimo de um susto, né? Quer dizer, a gente que é um pouquinho mais... A Gabi não, que ela é muito jovem, mas a gente que é geração X aí, quase baby boomer, o laboratório era uma coisa meio que assustadora, né? E definitivamente vocês com essa leitura de jornada, né, de ambientes que utilizam a arquitetura e a decoração, desmistificaram isso e não à toa são essa potência, né, que a gente tem muito orgulho de ter conosco na plataforma. E, gente, a gente, além da Formad, né, eu fazer aqui uma chamada de um outro apoiador nosso, além da Formad, da Tia Von Haar, da CBRE, nós temos esse ano um apoio muito bacana, que é da Starbucks at Home. Né? O Starbucks todo mundo conhece, a rede de cafeterias, e a Nestlé tem uma divisão que é para produtos para consumo tanto residencial quanto locais de trabalho, restaurantes, locais de serviços, né? Que é a Starbucks at Home. Faça o filme aí da Starbucks at Home, que é muito legal essa linha de produtos deles. Muito bom. Ó, Lauro deu a deixa. Quem não foi buscar o cafezinho a tempo, perdeu. Tá com seu cafezinho aí, Luiz? Opa, tá aqui. Só que ele só não tá com a caneca da mamãe aqui, ó. Ah, muito bom. Ó, Starbucks já a filha parceiro, era novinha, hein? aqui. Galera, eu tô aqui com dois amigos, duas pessoas que eu adoro, eu admiro. Eu tô com a Alessandra e com o Luiz Gustavo. A Alessandra é da Hayward. Eu fiquei super impressionada com o painel que ela fez agora durante a pandemia. E eu pedi para ela trazer um pouquinho do que foi discutido durante a pandemia para cá, que é esse tema que vocês vão ver agora, que é o Work from Anywhere. E o Luiz Gustavo é o meu parceirão de Cornet, ele também é diretor lá na Cornet Global, aqui no Chapter Brasil. Eu vou deixar vocês dois à vontade, que a casa é de vocês. E só fazendo o link, fechou o painel dele falando de flexibilidade. E acho que work from anywhere nada mais é do que flexibilidade, né? Então, o show é de vocês, por favor, fiquem à vontade. Obrigada, Gabi. Obrigada, Luiz, por estar comigo aqui. E a High Design e a Cornet, como sempre. É uma pena que a gente não se viu nessa feira magnífica que é a High Design. Então, Gabi, você falou tudo. A Hayward, que é uma empresa de imobiliário que pesquisa constantemente, né, o que acontece nos ambientes de trabalho e também nos nossos clientes, acredita que flexibilidade é chave, porque o nosso futuro fala muito de equilibrar tanto o trabalho feito em casa,
o trabalho que pode ser executado, por exemplo, num café de uma cidade, nos que a gente chama terceiros lugares, e também o trabalho que a gente vai continuar fazendo nas empresas. Eu sei que o Luiz, meu colega arquiteto, realizou também uma pesquisa há pouco tempo aqui no Brasil, e eu acho, Luiz, que os dados que você encontrou são similares com essa pesquisa conduzida pela Hayward, não é isso? A gente conduziu no primeiro semestre, fazia alguns meses que a gente já estava na pandemia, e para entender um pouco de como estava sendo a experiência, né? E alguns dados são bem interessantes. A gente conseguiu perceber que as pessoas conseguiram, digamos assim, se acostumar com o trabalhar de casa. Não vamos falar que as pessoas estão em home office, né? Porque, na verdade, elas estão ali trabalhando de casa forçosamente. Segundo a pesquisa, até que a Haworth participou e outras empresas mundo afora, que a Lessman fez, 85% da força global foi para casa da noite para o dia. Você acordou um dia, foi para o escritório, no dia seguinte amanheceu, você estava trabalhando de casa. Então isso teve um impacto muito grande. E aqui no Brasil, as pessoas, como resultado da pesquisa, cerca de 61% dessas pessoas, elas pretendem voltar para o escritório ou não voltar para o escritório. No máximo, elas querem ir para o escritório 2 dias por semana. E aí, o que acontece com essas pessoas que vão trabalhar de casa ou vão trabalhar de maneira remota? E aí é que entra esse link com os dados da Haworth desse terceiro lugar. Então, você passa a não ir para o trabalho, mas você passa a estar trabalhando em algum lugar. Né? Porque o trabalho não é o local onde você está, para onde você vai, mas sim a atividade que você está exercendo. Então, são duas coisas um pouquinho diferentes, né? E aí, tem um dado interessante de prioridades, né, Alessandra, que que foi mudando, né, do ano passado para esse ano, e acho que algumas delas tendem a se reforçar quando as empresas começarem a voltar para os escritórios ou replanejar os seus espaços de trabalho, né? Sim, a gente via que no ano passado os maiores tópicos que preocupavam as organizações eram a colaboração, o engajamento de funcionários, a flexibilidade vinha em terceiro lugar e em quinto lugar via a cultura organizacional. O que a gente aprendeu durante a pandemia é que, porque a nossa força de trabalho ficou completamente espalhada, né, pelo home office, a cultura organizacional volta para o número 1, né? Então, como é que eu faço para manter uma força que está completamente dispersa e trabalhando, de certa forma, produtivamente, mas que ela respire essa cultura organizacional que ela não está vivenciando através do espaço, né? Tem muita gente que foi contratada durante a pandemia, porque houveram empresas com a performance em aumento neste período. Também a gente sabe que o bem-estar ganhou uma importância fenomenal, porque as pessoas precisam se sentir seguras em qualquer lugar também, não só dentro de um espaço controlado pela empresa, senão em qualquer lugar da cidade onde elas possam estar. Mas a flexibilidade, como a Gabi falou, e como o Cláudio, continua estando nesse terceiro lugar de importância. E o grande desafio aqui para pessoas, diretores de real estate, é como conseguir equilibrar esse ecossistema, né? Como conseguir incluir dentro dessa metragem quadrada o home office, dando para os funcionários as ferramentas adequadas, principalmente suporte tecnológico, e também a escolha desses terceiros lugares que vão ter que ser adaptados de uma forma tecnológica imensa. A gente vai ver uma transformação no retail, né, Luiz? Para poder também aumentar o trabalho a partir deles. A gente brincava, né, há muitos anos atrás, né, fazendo uma correlação com um dos autores aqui da High Design, que é justamente a gente ia para o Starbucks trabalhar. Às vezes, quando a gente tinha, principalmente indo para os Estados Unidos, né,
uma viagem de trabalho, você acabava se encontrando num café, né, numa Starbucks, né, que tinha digamos assim, tinha uma internet melhor ali na época, e acabava fazendo uma reunião ali, como se fosse uma situação normal de escritório. O que eu acho que vai acontecer daqui para frente, e aí, de novo, pegando essa relação de quantidade de pessoas que pretendem ou trabalhar de maneira remota 100% do tempo, ou trabalhar de maneira remota pelo menos 60% do seu tempo, qual a disponibilidade de espaços, qual a gama de opções que ela vai ter para trabalhar. A gente tem tido algumas discussões com algumas empresas dentro da consultoria que a gente faz, e as respostas estão vindo muito, olha, efetivamente, e muitos de vocês já devem ter ouvido isso constantemente, tem uma questão muito própria de que nós vamos ter uma política diferenciada de trabalho. Se vai ser aumentar o benefício do home office, né? Porque home office, vamos deixar claro que home office é um benefício que as empresas dão. Nós vamos ampliar isso para todos os job levels. Nós vamos considerar como essa pessoa está trabalhando na sua casa durante essa época da pandemia para, de repente, dar um apoio. Vamos descentralizar o escritório e, de repente, ter uma série de espaços satélites ao longo da cidade, para pelo menos para aqueles que necessitam daquela rotina, né, Alessandra? Aquela rotina de você sair de casa para ir para um espaço de trabalho, né, para exercer uma atividade, seja ela colaborativa, de foco, de treinamento, mas você tem esse tipo de necessidade psicológica da pessoa dela se deslocar para um ambiente e aí nesse momento ela muda o mindset. Então a gente vai ver uma série de dinâmicas e a cidade vai ter um papel muito interessante dentro dessa dinâmica de oferecer essas possibilidades, seja para você minimizar o transporte, a pessoa não está querendo, ficou muito afetada com essa história da pandemia, ela quer evitar o transporte público, porque ela já tinha vendido o carro, ela se valia do transporte público para ir ao trabalho, ela agora não quer. Ou seja, aquela pessoa que efetivamente não tem um espaço em casa próprio para ela poder exercer as funções dela, né, de trabalho, e precisa de um lugar próximo para fazer essas atividades. Então, a gente tem um mix, né, que vai mudar muito. Esse mix, obviamente, ele tem dois grandes impactos, né, dois grandes pontos. Um é a cultura organizacional da empresa. A gente, e a Alessandra acho que vai comentar um pouco mais sobre isso, a gente tem 4 caixinhas básicas que você coloca com relação ao work modes, né? Mas tem uma outra questão, e aí a gente tem tocado bastante nesse ponto, é que os espaços de trabalho e o approach para criar esses novos espaços, ou para criar essas novas políticas, vai estar muito relacionada ao comportamento das pessoas. Então a gente está falando de, em vez de só um activity-based workplace, o famoso ABW, né, a sigla que todo mundo fala, baseado em atividades, a gente vai ter um espaço de trabalho, ou espaços de trabalho, ou ambientes que possam ser utilizados para o trabalho, muito baseados em comportamento. Então a gente tem atividade, mas tem um comportamento das pessoas muito relacionado a isso. E aí, esse comportamento, atrelado aos work modes, né, Alessandra, a gente vai começar a destrinchar esse quebra-cabeças, né, que a gente vê que foi montado, né? Sim, falando também geracionalmente, né? A gente sabe que os jovens sentiram menos satisfação de trabalhar desde casa do que pessoas acima de 45 anos, por exemplo, que tiveram melhor performance porque se sentiram com maior concentração, enfim. Eu ouvi também numa pesquisa da Gensler que o home office podia ser entendido até como hell office,
e o melhor lugar para fazer uma teleconferência seria o chuveiro, né, pela acústica e tal. Então, vai depender muito da experiência pessoal que esse funcionário tem em casa. Mas o fato é que é muito importante a gente entender que todas as atividades de criatividade ou que levem à busca de olhar, de interagir com terceiros ou clientes, são melhor desenvolvidas dentro do escritório. E atividades de foco ou de, sei lá, de desenvolvimento de um trabalho, obviamente são caracterizadas melhor dentro do home office, tá? Isolada de colegas, etc. e tal. A gente também sabe que o home office aumentou muito as taxas de estresse. Então, o escritório agora é visto como um lugar onde você pode achar essas amenities. Então, aquele cuidado que o Clóvis fala, que o Fleury tem tanto com os funcionários quanto os clientes, todas as pessoas que foram obrigadas a estar num home office durante um ano sentiram falta disso, do ar-condicionado, do café gostoso que está sempre quentinho, daquela máquina de ver os colegas, né? Então, o escritório continua. Pensando um pouco em cultura organizacional, que foi o que o Luiz estava falando, a Hayward classifica, através da nossa ferramenta do Competing Values, como 4 tipos de culturas: a de colaboração, criação, controle e competição. Esses 3 ecossistemas do trabalho desde o escritório, trabalho de casa e trabalho nos terceiros lugares vão ser equilibrados de forma diferente dependendo de cada cultura. Por exemplo, nas culturas de controle, é muito difícil que os terceiros lugares entrem dentro dessa estratégia do real estate. Mas já numa cultura de competição, são geralmente empresas de serviço que lançam oportunidades para estar à frente no mercado, provavelmente são os que mais vão se beneficiar dos terceiros lugares e onde o escritório vai, sei lá, ser reduzido a 40%. A grande pergunta aqui, talvez, será que o espaço individual vai sofrer ou vai aumentar com essa alteração? Luiz, o que você acha, pensando um pouco em Brasil? Olha, se a gente for analisar, a gente comenta muito isso com as empresas, a gente vai ter uma personalização, que a gente chama de tailor-made, cada vez maior. A gente já vinha numa vertente de regionalizar muito daqueles padrões que as empresas estavam trazendo. A gente tem que aplicar um novo guideline, e agora a gente trabalha desse jeito, a proporção é X, Y, Z. Isso, a gente já sabia que tinha que ser regionalizado. Se você for implantar uma estratégia linear, a partir do momento que você entra numa cultura muito diferente, vamos pegar alguns exemplos: Brasil, Índia e Alemanha. Em 3 continentes diferentes, 3 culturas completamente diferentes. Esse mix, essa realidade vai variar muito. Então, na Índia, você tem uma questão muito pessoal da obediência, tudo que for falado para você fazer, você vai fazer, independentemente se você tiver capacidade ou não, é uma questão cultural. Na Alemanha, você já tem uma outra relação do trabalho, com relação à quantidade de horas, atividades que você tem que exercer, e o seu gestor, ele é responsável por te dar a quantidade correta de atividades para você não fazer hora extra. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura completamente diferente de competição, a gente tem um costume de trabalhar até mais tarde, fazer grandes jornadas de trabalho. Tudo isso vai ser impactado e vai ter que ser analisado de uma maneira muito peculiar. Então, inclusive, pegando o exemplo que a Alessandra estava colocando, dessas caixinhas de empresas mais de controle, empresas mais de criatividade, mesmo dentro de cada nicho desses, você pode ter empresas que estão com níveis de controle diferentes ou culturas organizacionais diferentes inseridas dentro do mesmo pacote. E elas vão ter que ser analisadas caso a caso, porque o mix de pessoas dentro de cada uma dessas empresas
vai ser muito diferente, né? As histórias de vida dessas pessoas vão ser diferentes. E aí você vai ter que entender muito aprofundadamente isso para daí aplicar as políticas corretas e trazer a estratégia de ocupação mais alinhada com essa razão de existir daquela empresa daquele momento para frente e das pessoas que ela tem e que ela quer manter e atrair pessoas como aquelas que ela tem hoje, né? A gente fala que também temos alguns pontos interessantes, até mesmo de conversas em outros grupos de discussão, que não é só a diversidade na questão de gênero que a gente tem que considerar no ambiente de trabalho, é também a diversidade na questão geracional. A gente fala de 5 gerações no ambiente de trabalho, a gente fala de a maior força de trabalho são os millennials, eles vão ocupar 70% da força de trabalho até 2030. Mas e as outras gerações que vão se manter por mais tempo? Os baby boomers, a nossa geração, que é a minha geração, que é a geração X, que vai continuar no mercado de trabalho por mais tempo, seja por condições de saúde, seja porque as empresas entenderam que elas precisam dessa experiência e essas pessoas experientes estão se adaptando bem às novas tecnologias, ou seja porque eu tenho uma geração Z já no mercado de trabalho e em alguns anos você vai ter a geração alfa, que são os meus sobrinhos de 6, 7 anos de idade. Então, a gente tem que pensar nessa questão de diversidade geracional também e conseguir atender a todos. E mesclar tudo isso é um tremendo de um desafio. Tremendo de um desafio. A gente tem aí estudos começando a ser feitos para entender isso, as discussões dentro dessa diversidade geracional agora estão tomando um outro caminho e junto com a pandemia agora é um quebra-cabeças assim maravilhoso de montar, mas que vai dar bastante trabalho. E eu acho que as empresas, quem já começou a pensar nisso, está adiantado. É uma coisa que demora para ser feita, demora para ser analisado e tem que ser implantado de maneira, no meu entender, de maneira prototipada, né? Assim como a gente faz com os aplicativos, para a gente poder testar, mensurar, deu certo, continuamos a implantação, não deu certo, o que não deu certo, por que ajusta, vai, e assim a gente vai ajustando até chegar num ponto em que a gente conseguiu absorver essa situação toda, esses novos comportamentos que a gente ainda nem sabe como eles vão efetivamente acontecer, porque a gente está tendo uma perspectiva. Quando efetivamente a gente se sentir mais seguro, por assim dizer, com uma vacina, com as pessoas mais imunizadas, a gente vai entender se realmente os comportamentos que as pessoas estão tendo hoje vão efetivamente ficar enraizados ou a gente vai voltar lá atrás. Voltar 100% lá atrás a gente não vai, mas até que ponto a gente vai fazer uma mudança grande? Você concorda, Alessandra? Concordo. Essa pesquisa da Lesman também falou que a gente vai ter o retorno para o escritório vai ser gradativo, então a gente vai ter pessoas retornando até 2022 e também que provavelmente 20% da força global vai permanecer em casa. Isso é quase já um dado confirmado. Eu acho que para o futuro é muito importante que as empresas melhorem a comunicação, tá? Porque o mundo remoto, ele pede isso, uma comunicação da liderança para baixo, sempre contínua, focar muito em treinamento, políticas para dar ferramentas e orientações, né, para que as pessoas de fato consigam dar o melhor de si em qualquer lugar, em qualquer ecossistema. E por último, e mais importante, é a escolha, a pessoa poder escolher aonde ela vai fazer o seu melhor. E com isso, eu acho que nenhum negócio para. Eu escutei uma frase recentemente na CNN dizendo que o trabalho desde casa vai nos levar, através da crise,
mas o trabalho desde o escritório, seja ele qual for, né? Cada empresa vai ter um objetivo para manter o escritório. Geralmente vão ser atividades de criatividade e sociabilização, pensando que a criatividade é que te leva à inovação em qualquer negócio. Então, é o escritório que vai manter essa cultura e levar qualquer empresa hacia o futuro, né? Então, é isso que eu queria deixar para você. Você concorda, Luiz? Não, eu concordo plenamente e eu acho que só deixando uma mensagem também, que a gente já estourou o nosso tempo. Muito bom. Pensar nas pessoas, porque empresas só existem porque existem pessoas fazendo dessas empresas o que elas são, o que elas podem vir a ser. Então, se nós não focarmos nas pessoas nesse momento primordial e nos momentos futuros, não adianta a gente pensar em estratégia de empresa, né? E os espaços vão ajudar essas pessoas, os espaços, sejam eles quais forem, vão ajudar essas pessoas a darem o seu melhor. Muito bom, Luiz, muito bom, Ale. Super obrigada pela participação de vocês. Vou agradecer a galera toda que está conectada com a gente. Olha que legal, isso aqui é só um preview, é só o gostinho. No dia 12 a gente está de volta, tem bastante tema para a gente abordar ainda. E agora, Ale, Luiz, um grande beijo. Eu vou chamar o Lauro aqui de volta comigo. E aí, Nossa, Lauro, Gabi, o que você está achando desse preview nosso aí, dessa brincadeira? A gente sai com muitos insights, né, Gabi? Assim, o primeiro é como a gente consegue, como a gente se adaptou, né? A gente organiza eventos e você tem um talento aí natural para isso, né? Além de ser especialista no segmento, mas como a gente consegue hoje fazer eventos em que em pouco tempo a gente conta muita coisa, né? A gente conseguiu desenvolver um poder de síntese, né? Que mesmo com preview, então eu estou alucinado para a semana que vem, né? Você imagina, hoje a gente teve 1 hora e já foi essa imersão, já foi uma pequena imersão. Você imagina na semana que vem, né? Na semana que vem a gente vai estar com vocês no dia 13 de novembro, exatamente na sexta que vem, das 11 até as 2 da tarde, mais ou menos. São, se não me engano, 8 palestrantes, né, Gabi, que a gente vai ter na semana que vem, ou 7 ou 8 palestrantes. Enfim, está na programação aqui do lado, todos podem ver, né? Isso, ó, vamos lá, correção, hein, ó, já vou corrigindo. É dia 12 de novembro, Opa. hein, gente, data especial. É que o Lauro, ele tá com todos os painéis na cabeça. Desculpa, imagina, é verdade, 12. É 12 de novembro às 17. Começa às 17 horas, então, ó, a gente começa um pouquinho mais cedo. A gente vai estar aqui, Lauro, com pessoas, assim, que eu admiro demais. Então, a gente vai estar com a Isabel Barros, que é uma sumidade quando a gente fala de espaços corporativos. Já fez eventos para o mundo todo e vai estar com a gente no High Connection. A gente vai estar com o Henrique, da CBRE, que é a maior consultoria imobiliária do mundo. Vai estar com a gente, nosso patrocinador, a CBRE, lá na Cornet também. A gente vai estar com o pessoal da Atier Von Hart, com o próprio Sérgio Atier. Ele vem falar das tendências principais agora dos espaços corporativos. E aí a nossa cerejinha do bolo a gente vai estar com o nosso presidente Renato Fusaro, que é um cara que tem uma carreira esplêndida no mercado de real estate corporativo, falando um pouquinho do resumo de tudo que a gente abordou, principalmente durante a pandemia. Você falou do desafio de fazer evento virtual, né, Lauro? A gente conseguiu fazer 47 eventos pela Cornet só em 2020. Então, assim, a gente faz questão de trazer um pouquinho para o público do High Design um resumo de tudo que a gente conseguiu abordar agora durante a pandemia também, tá bom? Fantástico, fantástico. E o segundo ponto, além dessa adaptação, do poder de síntese, né? É como, num momento tão trágico da humanidade, com tanta notícia ruim, a gente consegue gerar aqui uma mensagem positiva, né, Gabi? Que quando se trabalha, quando se tem seriedade, a gente encontra soluções, né? Nos cenários mais adversos. Isso, eu acho que legal, né? essa mensagem é muito legal, realmente, que fica, né? E a gente fica muito feliz de trazer um pouquinho aí essa essência. Eu acho que a High Design meio que para vocês vai ser um fechamento de ano, né? Vocês fizeram muita coisa, eu ia até mencionar isso. Vocês têm um line-up aí gigantesco de conteúdos nos próprios redes sociais de vocês e nas plataformas, né? Então, para a gente é uma honra estar trazendo essas mensagens. E aí, não só de vocês, Gabi, eu já vou fazer aí a chamada também para as outras trilhas, né? A gente falou hoje aqui da trilha de escritórios e locais de trabalho, como a Gabi muito bem
me corrigiu aqui, que vai ser no dia 12. A gente tem no dia 11 de novembro, às 11 horas, a trilha de design, também com 3 horas de conteúdos. Também no dia 11, às 17 horas, a trilha de hospitalidade e gastronomia. No dia 12, às 11 horas, a gente tem a trilha de projetos residenciais. No dia 12, às 17 horas, nós temos aí sim a trilha de escritórios e locais de trabalho completa. E nós temos no dia 13, às 11 da manhã, a trilha de varejo e projetos de varejo e expansão de franquias, né? Então, é muito rico, né, como a gente conseguiu juntar com todos esses curadores, aqui no caso a Cornet Brasil, mas todos os outros, um conteúdo muito relevante, que eu acho que talvez seja uma síntese do ano e uma preparação do que vem pela frente. E a gente não tem como não agradecer, né, novamente, para encerrar aqui a nossa história, quem apresenta essa trilha é a Pormad, né, nós temos o patrocínio da Thier Von Hart e da CBRE, o apoio da Starbucks at Home. Muito obrigado, esperamos vocês de 11 a 13 de novembro aqui na plataforma High Design Experience. Boa noite.